Olá, pessoal, retornando, vamos falar um pouco sobre a ação dos antibióticos. Vou projetar a aula aqui. A gente precisa entender qual que é a origem, nós precisamos entender qual que é a origem dos antibióticos, né, para que eles servem. Então, vamos lá. Temos aí a presença das bactérias, né, seja bactéria no ar, seja nas culturas, né, em outros processos. A gente teve aí a evolução dos antibióticos, né, com o passar dos anos, né, com as penicilinas, tetraciclinas, vancomicinas e por aí vai, ampicilinas. Cerca de 10 mil antibióticos, eles foram isolados, né, e descrito aí a estrutura química desses antibióticos. Eles são substâncias aí, né, entre 150 a 5 mil. A estrutura química deles é diversa, né? Quase todos os grupos orgânicos funcionais são representados pelos antibióticos e eles não são homogêneos, tá? E todos são sólidos orgânicos, então, dentro da apresentação. O antibiótico, ele é um antimicrobiano, tá? O antimicrobiano, ele vai ser uma substância que vai estar aí uma atividade suficientemente aí para tratar infecções. Então, dentro de um antibiótico, eu vou ter a ação antimicrobiana, que é tratar aí infecções. Bactericida é um conceito que a gente utiliza para o antibiótico para dizer que ele é letal para as bactérias. Bacteriostático já é diferente. O antibiótico bacteriostático ele vai inibir o crescimento. Ele não está matando, mas ele está inibindo o crescimento bacteriano. Quimioterapia, quando a gente fala do conceito de quimioterapia, é que ela engloba antibióticos, antimicrobianos e fármacos para o tratamento do câncer, né? Os antibióticos, então, eles são moléculas que vão impedir o crescimento, né, de micro-organismos, seja fungo, seja bactérias. Aqui, para mostrar no espaço, né, de tempo aqui, a ação de uma droga, né? Com a ação da droga, ela vai fazer o quê? Vai causar um decréscimo aqui, né? Ou a manutenção do agente, para que tenha aí esse controle, para que eu não o ideal é que não suba, né? A curva em relação aos quando se utiliza um antibiótico, uma droga, mas que ela decaia ou se mantenha estável. A gente tem aí fontes de agentes antimicrobianos, né? Então, os micro-organismos, fungos, plantas e moléculas sintéticas. Né, como descobrir um antimicrobiano e por que que é feito isso, né? Vocês vão ver que Alexandre Fleming, ele trabalhou com culturas de Staphylococcus, então ele fez uma contaminação bolor, né, utilizou culturas, e aí ele viu que as colônias próximas ao bolor, eles tinham formas estranhas, e que esse bolor secretava substâncias que matavam bactérias. Ou seja, aqui a gente tem a presença, né, o crescimento das colônias das bactérias, e aqui a ação da penicilina, né, da colônia de penicilina. A área de inibição, né, das bactérias. Então, vejam que a gente impede aqui, né, o conceito aqui que faz com que o bolo, ele vai secretar substâncias que vai matando as bactérias. Percebam que as que estavam aqui já estão, né, já sofreu aí, já morreram, né, digamos assim. O espectro da atividade, né, a faixa de ação dos antibióticos, eles vão variar de acordo com os antibióticos que inibem ou que façam aí, ou matam, né? Então, alguns que matam, eles têm um espectro restrito, mas alguns que matam, né, numa faixa limitada vai ter um espectro restrito e outros que matam numa larga faixa, eles vão ter um amplo espectro. Por que essa diferença? Olha só. A gente tem aqui as bactérias, né, gram-negativas, micobactéria, clamídias e a rickettsia. Aí a gente tem a utilização das penicilinas. Então, olha só, dos antibióticos. Então, olha só, a penicilina, ela vai ter o quê? Uma faixa, né, aqui que a gente chama de faixa limitada. Ela vai se limitar aqui somente às gram-negativas e gram-positivas, né? Os quinolonas, cefalosporinas, sulfonamidas, aqui também. Agora, olha a tetraciclina, o quão largo a gente tem o espectro dela. Então, ela tem um espectro longo, ela atinge
vários outros classes aí de bactérias. Mecanismos que a gente tem da ação aí das drogas antibacterianas. Inibição da parede celular. Quando a gente faz a inibição da parede celular, evita com que, né, dessa síntese da parede celular, com que ela se multiplique. Inibição da síntese proteica, dos ácidos nucleicos. Destruição da membrana plasmática, para evitar com que tenha uma replicação, né, dessas bactérias. E a inibição de síntese de metabólitos aí essenciais. Então, aqui a inibição da síntese, né, por cefalosporina, por penicilina, vancomicina, através da transcrição da bactéria. A gente tem a transladação, que vai causar a inibição também da síntese proteica por tetraciclina, né? A inibição aqui por sulfanilamida, e a gente tem também aqui, em relação à replicação, pela rifampicina, quinolonas. Então, cada tipo de antibiótico ele vai estar relacionado com a inibição, né, da síntese dessas bactérias, só que uns estarão relacionados com o processo de replicação, outros com transcrição. Aqui são a classificação dos antibióticos segundo a estrutura química. Então, a gente tem aqui os glicopeptídeos, né? Os aminoglicosídeos, tetraciclinas, beta-lactâmicos, macrolídicos. Então, vejam que por conta da estrutura, a gente tem a classificação dos antibióticos. A gente tem antibióticos que inibem a parede, né, a síntese da parede bacteriana. Um deles é o beta-lactâmicos, né, descoberto em 1928 por Alexander Fleming, né? Os beta-lactâmicos é um dos antibióticos mais utilizados que a gente tem. O efeito não esperado dele é que ele faz um crescente número isolado de Staphylococcus aureus, que são resistentes à penicilina, tá? E por isso a gente conseguiu, por conta disso, né? Descobriu-se a beta-lactamase, né? Como que foi resolvido, então? Como resolver esse problema aqui em relação ao Staphylococcus aureus? O desenvolvimento de agentes mais estáveis e desenvolver inibidores de beta-lactamase, ou seja, desenvolver enzimas que, na verdade, não é enzimas, são inibidores mesmo, a palavra certa, para evitar aí a beta-lactamase, porque uma vez que eu inibo a beta-lactamase, eu diminuo o número de estafilococos aí crescentes, tá? Aqui é mesmo só para mostrar a estrutura química, né? Aqui é a estrutura da penicilina, tanto a penicilina semissintética, né? Aqui a penicilina e a ampicilina. Aqui a gente tem as aminopsilinas de amplo espectro, isso aqui é mais, né, mais químico, coisa mais química, só para mostrar para vocês entenderem. A gente tem aí, né, alguns compostos que são descobertos pelos seus nomes triviais, né, penicilina, cefalosporina, ácido clavulânico. Aqui a gente tem o mecanismo dos beta-lactâmicos, né, que vai fazer a inibição aí da síntese da parede celular dessas bactérias. Então, eles vão fazer a síntese de peptidoglicano, uma vez que faz a inibição do peptidoglicano, impede o crescimento aí das paredes celulares dessa bactéria, né? Tem esse impedimento, tá? Dessas sínteses aí da parede celular. A gente tem antibióticos glicopeptídeos, um deles é a vancomicina, vocês vão ouvir falar dessa vancomicina, né, no ambiente hospitalar. Foi identificado lá na Indonésia, né? Ela é ativa contra bactérias gram-positivas. O mecanismo de ação, o que vai acontecer? Os glicopeptídeos, eles vão se ligar à parede celular, né? E aí vão formar complexos covalentes. Quando a gente tem ligações covalentes, né, vai fazer com que tenha aí que vão terminar, né? Vai ter a finalização em um outro nome, em um outro composto, e aí, consequentemente, vai inibir esse crescimento. A gente tem os antibióticos que inibem a síntese proteica, no caso das tetraciclinas,
Dentro da membrana, a gente tem os ribossomos que eles fazem a síntese proteica. Então, a tetraciclina, como ela vai fazer a inibição da síntese proteica, o alvo dela vai ser os ribossomos bacterianos, porque é o ribossomo que está relacionado com a síntese proteica. Esse aqui é um exemplo, né, de tetraciclina, o fármaco tetraciclina. Só seguindo aqui, que são mais imagens relacionadas, né, à síntese proteica. Esse aqui, os aminoglicosídeos. Esses aminoglicosídeos, eles vão ser agentes aí que vão ter um grande espectro, né, justamente para tratamentos com infecções para gram-positivas e gram-negativas. A streptomicina foi o primeiro aminoglicosídeo criado e isolado, né, para combater o Mycobacterium tuberculose, já que eles são altamente solúveis. O que vai acontecer? Os aminoglicosídeos, eles vão causar um erro genético, um erro na leitura genética, né? Ao invés de ler a proteína certa, eles vão fazer um erro ali para ler errado, né? Vão reagir com o RNA, né? E vai fazer com que esse RNA, para o outro slide, mas vai fazer com que esse RNA, ele sofra uma mudança na conformação. Uma vez que a gente tem essa mudança na conformação, vai fazer com que tenha a gente não tenha a síntese proteica, porque o RNA também está relacionado com a síntese proteica. Só pausar aqui, já já a gente volta com a projeção do slide.